Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? A gente está indo para a nossa segunda videoaula do capítulo número 3 do livro Vygotsky, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Bom, no, no nosso, no nosso vídeo anterior, nós vimos, deixa eu posicionar aqui, nós vimos algumas ilustrações que dão um exemplo de como é a percepção na primeira fase, de como é a percepção de uma criança mediante o mundo em que a rodeia. Nós vimos lá a primeira figura onde tinha cubos que formavam um quadrado, posicionados lado a lado, que formavam um quadrado. Do lado nós tínhamos cubos completamente embaralhados e para testar mesmo a percepção. E o que a gente pôde perceber diante desse exemplo e do outro exemplo que era um quadrado, mas com um cubinho vermelho. O que a gente pode aprender? A gente pode aprender que na percepção infantil a criança não vê formas, ela vê cores, em primeiro lugar. Por que não vê formas e vê cores? Porque as cores são mais fáceis de se notar por conta da intensidade. Já as formas não. É como se a criança ainda não tivesse consciência do que é quadrado, do que é retângulo, do que é redondo. É a partir daí, a partir dessas primeiras habilidades sensoriais, que a criança vai desenvolver outras habilidades sensoriais. Ontem eu falei que a gente ia analisar outra figura, né? A gente vai analisar a figura de número 5. Então vamos ler aqui para que a gente possa entender essa figura. Fizemos uma cruz com os blocos, ou seja, tinha vários bloquinhos quadrados, cubos, e a pessoa fez um desenho de uma cruz com esses bloquinhos. E pedimos a nossos sujeitos que contassem todos os blocos. Nós estávamos particularmente interessados na contagem efetiva, falando os números. Mas na ordem que a criança movia seu dedo de um bloco para o outro, o grau e a natureza da ordem nesse processo mostrar-nos-ia, assim, pensávamos como uma criança em diferentes estágios de desenvolvimento acomodava-se a uma estrutura regular, mas relativamente complexa, isto é, como essa estrutura determinava as ações da criança. Ou seja, como que a criança ela organizava a contagem. Apresentamos essa tarefa à criança de 2 a 3 anos. Percebemos imediatamente que uma estrutura regular ainda não produzia nessa idade um comportamento metódico, ordenado. Quando ela contava os blocos, apontava um deles em seguida o outro, sem ordem, pulando de uma fila para outra, deixando algum fora e contando outros duas vezes. Sua adaptação à estrutura era claramente assistemática. Podemos observar o mesmo tipo de comportamento em muitas crianças retardadas, de mais idade, mas em níveis mais baixos de desenvolvimento. Essa acomodação desordenada, assistemática, mais tarde cede lugar à forma organizada e sistemática de comportamento. Embora não todas de uma só vez, pode-se dizer que no início apenas as estruturas mais simples começam a produzir formas organizadas de comportamento. Uma criança de 3 a 4 anos é capaz de contar, correta e sistemática, uma série de blocos dispostos em linha reta, mas ainda não é capaz de responder de forma organizada à estrutura de uma linha regular. Ou seja, pessoal, o que tudo isso está tentando dizer para nós? Está tentando dizer que uma criança de 2 a 3 anos ela ainda não tem uma organização mental para exercer certos tipos de atividade que, que exijam isso. Entendeu? Então a criança pediu para contar, né, os cubos que formavam a cruz.
ela contava um aqui, depois pulava de fila, depois contava outro, depois um, ela contava dois, e assim por diante. Então quer dizer, para mim explicar, eu vou falar um verso que a gente estudou em outro livro, que me chamou muita atenção e eu não esqueci. Inclusive ia fazer até um vídeo, só que acabou não dando muito certo, porque eu precisava de mais espaço. Lá dizia que a inteligência nada mais é do que uma organização sensorial. O que é uma organização sensorial? Sensorial é tudo aquilo que a gente percebe. Então, por exemplo, a inteligência, o ato de olhar, o ato de ouvir, tudo isso é uma organização sensorial. Inclusive, a gente pode até acrescentar que, por exemplo, se uma criança ela não ouve, se uma criança ela tem dificuldade para absorver ideias, quer dizer que está com um probleminha aí no desenvolvimento sensorial, né? Ou se quando a gente está falando a criança está em outro mundo, está com uma deficiência não, está com um probleminha aí no desenvolvimento sensorial. Então, vendo isso é algo incrível, sabe? Porque até então o que eu usava para determinar certo tipo de problema no desenvolvimento era a psique infantil. Só que agora aprendendo sobre sobre esse sentido sensorial, a gente consegue explorar mais para dentro os problemas de desenvolvimento. Então tem que ver se a criança está sabendo ouvir, se está conseguindo ouvir, se está conseguindo se expressar, se está conseguindo prestar atenção. Tem tudo isso, né? Então aqui nessa figura aqui ele falou que pediu para as crianças contar, e elas contavam de forma desordenada, de forma desorganizada, e isso mostra como que funciona a cabeça de uma criança, né? Então ela não é capaz de responder de forma organizada de comportamento. Ela não é capaz de responder a forma organizada da estrutura do desenho. Ela não é capaz. A habilidade para responder corretamente à estrutura de uma cruz requer uma passagem sistemática de uma linha de interseção para outra. Isso aparece só mais tarde, esse tipo de inteligência sensorial. O que achamos especialmente interessante, todavia, é que uma criança não adquire diretamente essa habilidade para enfrentar uma estrutura complexa, mas a alcança através de um estágio intermediário. Enquanto para uma criança de 2 a 3 anos a estrutura da figura percebida não exerce qualquer influência sensível na forma pela qual ela organiza seu comportamento no estágio seguinte, a estrutura determina totalmente o comportamento da criança. O exemplo da cruz mostra isso com especial clareza. Uma criança de 5 a 6 anos age de acordo com nossas instruções para contar os blocos na cruz, fazendo-o de acordo com a ordem na qual ela os percebe no arranjo em cruz. Mais uma vez, olha só como o ponto é importante. Mas, uma vez que a cruz é constituída por duas linhas que se cruzam, a criança conta cada linha separadamente, de forma que o bloco do meio é contado duas vezes. Então, gente, o que quer dizer aqui? Tem duas linhas na cruz, né? Uma linha reta e outra na vertical, horizontal. Uma outra na horizontal. Então isso quer dizer o quê? A criança percebe essas duas linhas. Só que ela não percebe que o bloco do meio que cruza as linhas é a mesma. Então ela conta duas vezes esse mesmo bloco, né? Muito legal isso aqui, muito interessante. De forma que o bloco do meio é contado duas vezes, enquanto no primeiro estágio cada bloco constitui um item separado. Independente que a criança, nesse segundo estágio, sua orientação é determinada por sua percepção de forma total, e o contar torna-se uma função da forma.
Só muito mais tarde esse papel determinante simples da forma será superado e então, ao mesmo tempo que a criança perceber uma estrutura integral, ela começará a discriminar também os elementos individuais. Assim, chegamos ao terceiro estágio, no qual a habilidade para se acomodar a uma estrutura de forma organizada caminha lado a lado com o uso crítico de um processo comparativamente complexo, como a contagem elementar. Nesse terceiro estágio, os elementos individuais são diferenciados do todo, e o comportamento começa a assumir uma natureza complexa e mediadora. Mediadora, né? A inteligência começa a ser mediadora, mediada através da experiência. O verso não diz que a inteligência nada mais é do que sentidos sensoriais organizados? Pois é. Então é mediadora, é mediada, né? Porque se a gente for parar para pensar, realmente, né? A criança na primeira fase ela acha que os cubinhos não formam elas não formam uma estrutura geométrica. Ela acha que cada cubinho é um cubinho. Se a gente for parar para pensar, realmente é. Só que a partir do momento em que sua inteligência vai aumentando, ela vai entendendo que é um cubinho separado, né? Mas que forma uma outra estrutura geométrica quando ela é desenhada. É a mesma coisa de você falar da rotação do mundo. Aí eu falo assim, ó, o nosso planeta ele gira em torno de si mesmo e ao mesmo tempo ele gira ao redor do Sol. Tem que pensar bastante para entender, né? Principalmente criança, pré-adolescente. Então, a Terra gira em torno dela mesma. Quer dizer que ela faz uma rotação. E ao mesmo tempo ela gira em torno do Sol. Ou seja, ela faz uma rotação e ao mesmo tempo ela está girando ao redor do Sol. Muito interessante esse tema, né? Bom, então vamos lá. Uma reação direta à forma cede lugar à percepção completa e aculturada. Ligada à abstração dos elementos individuais, essa diferenciação dos elementos individuais em uma forma obedece a limites de idade bastante definidos, os quais, embora dependam em uma considerável extensão da complexidade da própria estrutura, são ainda bastante constantes. Assim, descobrimos, em um experimento feito pelos estudantes da Universidade de Novitikuzi e Omenev, são nomes russos, 62% dos pré-escolares de 4 a 5 anos cometeram erros ao contar uma cruz, por causa da percepção totalizante da estrutura. Em outro grupo de 8 a 9 anos, os erros desse tipo cometidos eram apenas de 6,2%, ou seja, apenas isso cometeu o erro de contar o cubo do meio duas vezes, né, da cruz. Quando uma figura mais complexa, né, a figura que está mostrando aqui, são dois quadrados formados por cubos interligados pela ponta. Ou seja, uma ponta entra na outra formando um outro quadrado no meio. Então vamos falar mais dessa outra figura, a figura 7. Então, essa figura foi mostrada às crianças. O número de erros cometidos foi de 100%. Gente, 100%. Eu acho que até eu ia errar a contagem desses quadrados, hein, porque tá muito bagunçado. Ai, te falar. A não ser que a gente contasse um quadrado, dividia por 2 e subtraía por 2. Aí a gente ia chegar no valor correto dos cubos. Eu sou ruim em matemática, tá, gente? Então aumentou para 100% dos pré-escolares de 5 a 6 anos. E permaneceu em nível elevado mesmo para o grupo de crianças mais velhas, 87% erraram. A habilidade para discriminar um elemento individual dentro de uma forma percebida é tarefa bastante complexa para as crianças. É claro, todavia, que só após o desenvolvimento de tal habilidade
será a criança capaz de utilizar formas complexas de pensamento que requerem a habilidade de isolar à vontade os elementos individuais, abstraí-lo e operar com eles com relativa facilidade. Assim, vemos que o caminho percorrido pela percepção infantil vai de percepção caótica, difusa, para uma relação simples. Lembre-se, olha só que importante a gente frisar essa parte. Vemos que o caminho percorrido pela percepção infantil vai da percepção caótica, difusa, confusa, né, para uma relação simples, totalizante com as formas, para uma complexa acomodação a elas. Acomodação que se faz por mediação, como já expliquei, espero que vocês lembrem o que é mediação, ok? Combinando traços totalizantes com relativa facilidade de discriminação dos elementos individuais. Acabou! Uhul! Esse assunto é muito chato. Acabou. A gente vai para um segundo ponto, mas dentro do mesmo capítulo. Mas eu acho que esse assunto eu gosto mais. A gente estava abordando as percepções. Eu até esqueci qual é o título desse capítulo. É psicometria? Não é psicometria? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver qual é o título, porque eu já esqueci geral. Ah, psicologia experimental. Psicologia experimental e o desenvolvimento infantil. Faz sentido. Psicologia experimental são as técnicas utilizadas para pesquisa, né? Se aqui está escrito desenvolvimento infantil, quer dizer que são técnicas para pesquisa do desenvolvimento infantil. E realmente tudo que a gente abordou aqui se refere ao desenvolvimento infantil, né? Certinho. Então agora a gente vai para o segundo ponto dentro do próprio capítulo. O desenvolvimento dos hábitos culturais da criança. Eu acho que esse assunto eu vou gostar muito mais. Só que ele não vai estudar a cultura. Ele vai estudar a relação da cultura com o desenvolvimento psicoexperimental na criança, né? Até porque o título desse capítulo é psicologia experimental, né? Então vai fazer uma relação entre psicologia experimental, cultura e desenvolvimento da criança. Então vamos ler. É bem curtinho. Um adulto possui certo número de habilidades culturais. Todas elas são necessárias para o processo de crescimento e aprendizagem. E, na ocasião em que a criança atinge a idade escolar, essas habilidades já são, em considerável extensão, automáticas. Quando lemos ou escrevemos, não executamos realmente nenhuma ação psicológica complexa, mas apenas automaticamente reproduzimos técnicas que aprendemos em estágios anteriores de desenvolvimento. Se queremos descobrir como as habilidades culturais são desenvolvidas, devemos voltar aos primeiros estágios de sua história e descrever o caminho que elas percorreram na mente da criança. Tomemos aquelas que são provavelmente as duas mais importantes habilidades culturais: contar e escrever, para ver como se desenvolvem na criança. Agora a gente vai voltar lá atrás, bem lá atrás, no início da humanidade, né? Como que surgiu a contagem, como que surgiu a habilidade de escrever, que só os seres humanos têm. Então vamos lá. Vamos abordar primeiro o desenvolvimento do processo de contagem. Como uma criança aprende a contar? Propor o problema desta forma ajuda-nos a seguir o desenvolvimento do processo de contagem na criança. Sabemos que as habilidades e os conceitos abstratos necessários para a contagem desenvolveram-se muito tarde, depois de a criança ter começado a ir à escola. Mas nós sabemos também que os pré-escolares são capazes de executar em suas brincadeiras operações simples de divisão, subtração e soma. É claro que essas ações não são automáticas para a criança,
ela precisa improvisar. Se uma criança não possui as técnicas de contagem automática, o que é que ela usa em seu lugar? Por quais estágios passa a contagem antes de se tornar abstrata e automática? Experimentos projetados por E. Kuchurin em nosso laboratório permitiam-nos descrever de forma mais precisa o desenvolvimento da contagem na criança. Em suas brincadeiras, a criança de 4 a 5 anos deveria dividir em certo número de objetos entre 3 ou 4 colegas. Ou seja, ela tinha que dividir, digamos assim, ela tinha que dividir a maçã entre 3 ou 4 colegas. Demos a nossos sujeitos completa liberdade para lidar com o problema, da forma que eles desejassem, e registramos apenas aquelas técnicas que a criança empregou na divisão. Logo descobrimos que as crianças acomodavam-se esse problema de várias formas. As mais jovens e as mais retardadas. Oh, não sou eu que estou falando isso, tá? É o livro. Caramba. Então vamos lá. As mais jovens e as mais retardadas tentavam dividir diretamente a pilha de blocos ou fichas sem o uso de qualquer técnica auxiliar. Elas reuniam as peças sobre a mesa e em seguida as distribuíam a olho com suas mãos, empurrando algumas a cada um dos colegas. Este foi o primeiro estágio simples de acomodação ao problema de divisão. Isso envolve uma operação simples e direta. O processo não está ainda diferenciado em uma série de técnicas sucessivas para facilitar a divisão e torná-la mais precisa. O resultado da divisão, como é óbvio, é impreciso e totalmente dependente daquilo que a criança abarca em seu campo de visão. Podemos imaginar que um adulto primitivo desenvolveria habilidades distribuidoras para partilhar sua presa, em virtude de uma percepção direta da quantidade esplendidamente desenvolvida. Mas uma criança que não possui uma capacidade tão sutilmente desenvolvida quanto a do homem primitivo, com essa técnica, nunca será capaz de sequer chegar perto de tais resultados precisos. O processo de divisão é modelado diferentemente em crianças um pouco mais velhas, de 5 a 5 anos e meio. Neste grupo, notamos, em primeiro lugar, que o processo de acomodação direta torna-se diferenciado em um certo número de operações sucessivas, que a criança adquire um certo número de técnicas sintéticas para auxiliar a divisão e que ela inventa pela primeira vez alguma forma cultural para lidar com essa complicada tarefa. Notamos um fenômeno peculiar na criança desta idade. Ela não age diretamente para dividir as peças entre seus colegas, mas começa executando uma série de operações que ajudem a efetuar a divisão de maneira mais precisa. Sem qualquer estimulação de nossa parte, a criança começa a fazer arranjos com os blocos ou fichas para, em seguida, distribuí-la entre seus amigos. Em nosso experimento, a criança fez sofás, tratores e túmulos. Esse livro tem uma linguagem antiga. E faz um dos companheiros. Um dos companheiros? Fada, acho que quer dizer. Tipo. E pede, né? E pede para um. Ou. Pede não. E. Intima um dos companheiros e fada um dos companheiros recebeu ele. E um dos companheiros recebeu ele, pronto. Essa invenção engenhosa não se assemelha em certa medida ao expediente usado por um adulto primitivo em seus cálculos? Não teria a criança dessa maneira chegado espontaneamente ao método de contar usados pelos povos primitivos? Por enquanto, deixaremos de lado essa questão.
anotando apenas que neste ponto a criança ingressou definitivamente em um segundo estágio do desenvolvimento de sua habilidade de contar. Este estágio de aritmética primitiva é marcada pelo fato de que o processo de divisão é agora indireto. Ela ocorre com o auxílio de uma série de operações auxiliares, e para as noções abstratas de quantidade, ainda faltantes, a utilização funcional de um certo número de formas concreta serve como substituto. No entanto, o desenvolvimento da contagem na criança não para aí. E claro que, embora esse expediente elementar, como sofás, mesas, túmulos, ajudasse a criança a contar, ela também limitava a contagem e constituía obstáculos para seu desenvolvimento posterior. A mais importante limitação imposta à contagem pelo uso da forma como expediente para a divisão é que ela não permite nenhuma operação quantitativa. Apenas permite que a divisão seja feita de uma só vez. Se o sofá que a criança usa para a divisão, sofá, não sei se é sofá, eu acho que eu estou falando sofá, o capítulo todo estou achando que é sofá, porque que palavra estranha. Eu acho que sofá quer dizer a chave que a criança. Agora eu vou falar a chave em tudo que ele fala sofá. Se a chave que a criança usa para sua divisão é constituído por 6 peças, estes parecerão sempre ter um único todo. Nenhum outro elemento pode ser acrescentado a ele, assim como nenhum pode ser subtraído. Isso torna o processo de divisão extremamente restrito. E se uma criança usa tais formas para comparar e verificar se a partilha que ela fez é correta, terá, cada vez, de inventar novas formas em quantidades apropriadas ao número de peças a ser dado a cada companheiro. Na verdade, em virtude do primitivismo dessa forma de contagem, usando objetos e formas, a criança é obrigada a dar o próximo passo, no sentido de se desenvolver para contar por números e fazer, primeiro, transição de objetos para figuras espaciais. Nesse estágio, uma mudança peculiar ocorre nos expedientes que a criança emprega para, em vez de construir figuras com os blocos e depois distribuí-los aos seus colegas, a criança dispõe as peças em certa ordem espacial e em seguida distribui o número requerido de tais arranjos a cada um de seus colegas. Essas formas espaciais dão à criança uma liberdade consideravelmente maior em relação às operações quantitativas. Elas não são mais chaves ou específicos aos quais nada pode ser acrescentado ou dos quais nada pode ser tirado. As colunas e as filas distinguem-se pelo fato de que qualquer número de elementos pode ser acrescentado a elas ou subtraídos delas. Não são mais, portanto, simples modelos de figuras concretas. Representam uma transição para a simbolização espacial de quantidade em geral. Uma criança que tenha construído tais formas pode mover elementos de um arranjo para o outro, visando uniformizar os arranjos e assim fazer a divisão de maneira mais acurada possível. Este uso de imagens espaciais seriadas que encontramos em uma criança entre 5 e 6 anos não apenas constitui mais um passo no sentido de conquistar o domínio final sobre a aritmética, mas também marca uma transição de noções concretas, limitadas aos objetos, para noções abstratas de quantidade que tornam as operações mais livres e menos primitivas. Então, pessoal, deixa eu explicar aqui para quem não entendeu. A gente começou falando da divisão, né, que a criança faz pelo olho. Né? Um pesquisador pediu para que a criança dividisse os blocos igualmente entre seus colegas e a criança fez isso pelo olho. Ela viu um montante, né, de peças e foi logo separando. Ela não pegou um por um, ela foi logo separando. Já o próximo passo do desenvolvimento da contagem
é algo mais espacial. Ou seja, a criança ela já tem um raciocínio, ela já imagina na sua cabeça o número de peças que vai dar para cada um. Só que dessa forma, ela faz isso de forma individual. Cada peça é individual. Então, digamos assim, é mais certo esse tipo de divisão, ok? Em um primeiro estágio, nós distinguimos, a saber, a fase da divisão direta, primitiva, quando não há restos. A criança faz a olho uma divisão grosseira e não tem nenhuma noção do resto. Como um produto de divisão, o resto ocorre no segundo estágio, na qual ele representa um papel bastante importante. O traço mais marcante de um resto nessa fase é sua indivisibilidade. Se uma criança constrói 4 túmulos, cada um com 6 peças, distribui-o entre 4 colegas e ainda dispõe de um número suficiente de blocos para construir outro túmulo. Ele não será capaz de distribuí-los. Poderá construir outro túmulo, mas nesse caso irá considerá-lo como não pertencente a ninguém, ou irá tomá-lo para si, mas não tentará distribuí-lo. A forma que a habilitou a fazer divisão é em si mesma completa, indivisível, e nesse estágio as regras da divisão são bastante diferentes daquelas da matemática comum. Nessa fase, o resto pode ser maior que o divisor, mas ainda indivisível. A criança é capaz de enfrentar um resto só no próximo estágio, quando começa a empregar figuras espaciais, mas é só quando a contagem abstrata está plenamente desenvolvida durante o período da idade escolar, que ela irá dominar integralmente o problema do resto. Em nossos experimentos, tentamos esclarecer os expedientes básicos usados para uma criança que não é capaz de contar. Observando em que ordem tais expedientes acontecem, somos capazes de compreender os passos do processo pelo qual a criança desenvolve a habilidade cultural para contar, e uma vez mais descobrir provas eficazes do tremendo e excepcional esforço que essa criaturinha precisa fazer antes de ser capaz de executar, fácil e automaticamente, operações numéricas que nos parecem tão simples e fáceis. Então, a gente estudou como se fez o desenvolvimento da contagem, e agora a gente vai para outro ponto desse mesmo capítulo, que se chama o desenvolvimento da escrita. Então, a gente vai abordar desde os tempos mais antigos como a escrita se desenvolveu, tá ok? Então, vamos lá. Um adulto escreve algo se ele quiser lembrar-se dele ou transmiti-lo a outros. As atitudes de grupo desenvolvem-se bastante tarde na criança. Portanto, essa segunda função da escrita não aparece quando ela ainda se encontra em seus estágios embrionários. Como meio de recordar e de registrar, a escrita passa por uma série de estágios específicos antes de atingir um nível adequado de desenvolvimento. Escrever é uma das funções culturais típicas do comportamento humano. Olha, então escrever é um comportamento cultural. Dessa eu não sabia, hein? É que talvez a gente diviniza tanto o ser humano, né? Por ele ser diferente dos outros animais, que a gente não percebe que algumas das nossas atitudes são culturais. Apesar que cultural é humano também, né? Que eu saiba, só os humanos têm pensamentos culturais. Então eu acho que a gente divinizar nós mesmos está corretíssimo. A gente só não coloca no ponto certo, né? Em primeiro lugar, pressupõe o uso funcional de certos objetos e expedientes como signos e símbolos. Signos e símbolos é a letra. Eu sei disso porque eu já estudei em letras. Eu fiz letras, tá? O assunto chato, hein? Nossa, eu penei, hein? Na linguística lá. Didática foi uma das minhas melhores matérias que eu tive em letras. Mas, ó, linguística
Fonologia, meu Deus do céu, o que era aquilo? Então, signos e símbolos, em vez de armazenar diretamente alguma ideia em sua memória. Ou seja, a gente precisa dos signos e os símbolos para que a gente possa descrever. A gente não consegue armazenar tudo na nossa memória. Uma pessoa escreve-a, registra-a, fazendo uma marca que, quando observada, trará de volta à mente a ideia registrada. A acomodação direta à tarefa é substituída por uma técnica complexa que se realiza por mediação. Essa habilidade em usar um objeto ou signo, marca ou símbolo desenvolve-se funcionalmente bastante tarde na criança e no período pré-escolar podemos ainda observar crianças cuja maneira de lidar com certos problemas é claramente primitiva e sem mediação. Crianças para quem o uso funcional de um signo é ainda um estágio fora de seu alcance. Por exemplo, podemos pedir a uma criança de 3 a 4 anos, no decorrer de uma brincadeira, que anote algo que deve recordar. Em muitos casos, descobrimos que até mesmo a ideia de usar algum objeto ou ação para registrar ou não esquecer algum item ainda é inteiramente estranha. Sem fazer por conta própria, qualquer tentativa para recordar algo. Nossa, tá muito estranho essas palavras. Confiantemente assegurar-nos que pode lembrar-se melhor daquela forma. Não entendi. A habilidade para auxiliar sua memória com alguma anotação ou marca, algum expediente, memotécnico, como é chamado, em vez da memorização direta, está ausente na criança deste nível de desenvolvimento. Acho que memotécnico é o ato de escrever. Ou seja, esse ato de escrever memotécnico, ele ainda não está na criança. Então está ausente na criança deste nível de desenvolvimento. Em nosso laboratório, observamos como uma criança planeja memotécnicas primitivas e formas descritivas diferenciadas para fazer suas anotações. Uma vez inventada a escrita simbólica, a situação torna-se muito mais complexa. Não estamos em condições de afirmar se uma criança seria ou não capaz de inventar, por si só, sem influências externas, um sistema tão complexo. Mas todas as formas de linguagem simbólica, convencional e de escrita na criança, os códigos e a criptografia que vêm durante o período escolar, não são, é claro, uma invenção espontânea, mas uma imitação dos sistemas inventados no decorrer da história das civilizações e transmitidos às crianças na escola. Quaisquer sistemas simbólicos de escrita mais espontâneos que possam ter existindo são, por enquanto, desconhecidas para nós. E especialmente característico que, uma vez tendo uma criança aprendido a escrita simbólica e passado por este quarto estágio, no nosso entender, o estágio da escrita cultural simbólica, ela perde ou descarta todos os anteriores, que constituíam formas mais primitivas, e mergulha por inteiro nessa nova técnica cultural. Podemos agora colocar a criança em qualquer situação, e quaisquer que sejam a circunstância, ela tentará usar esse sistema, que é o mais econômico possível. Qualquer reversão aos sistemas anteriores, espontaneamente arquitetados, seria desnecessário, até mesmo impossível para ela. Voltemos rapidamente ao exemplo de nossos experimentos. Demos à criança em idade escolar a tarefa de relembrar uma série de números. Como subsídio, entregamos-lhes um pedaço de papel, mas não um lápis, um pedaço de barbante,
um punhado de palhas, etc. Em todos os casos, as crianças em idade escolar tentaram mudar com o papel alguma coisa semelhante a um número particular, e em nenhum caso tentaram anotar a cifra por meio da quantidade de elementos. A figura 9 mostra uma anotação de uma criança em idade escolar de 8 anos, feita com auxílio de papel e de palhas. Vemos que a criança fez suas anotações rasgando no papel sinais que grosseiramente reproduziam a forma exterior dos números. Quando não haviam mais papéis disponíveis, ela passou a usar palhas dispostas no chão e construiu seus próprios sinais taquigráficos representando algarismos simplificados, embora reconhecíveis. Então a criança fez aqui de forma grosseira moldes de papel para representar os números. Mas pessoal, o que essa pesquisa com esse papel está querendo passar para a gente? Bom, se o pesquisador deu papel, se o pesquisador deu palha, se o pesquisador deu barbante, qual seria a forma mais inteligente da criança anotar os números para lembrar? Seria cortar os barbantes, né? O barbante referente ao número, por exemplo. Se eu quero representar o número 4, eu corto os barbantes. Eu corto 4 barbantes para representar. O que a criança fez? Ao invés dela fazer isso, ela optou por desenhar os números. Ela optou por desenhar, né, com papel, usando formas, né? Então é isso que a pesquisa aqui está querendo passar para nós. Sob a influência de tarefa solicitada que se tornou possível pelo aprendizado de novas técnicas culturais, a atitude da criança em face dos expedientes que ela tinha usado quase que exclusivamente durante o período pré-escolar alterou-se radicalmente. Quando demos a um pré-escolar grãos ou bolinhas e lhe pedimos que o usasse para anotar números, ele executou a tarefa facilmente, separando o número desejado de grãos e uma pilha apartada. Foi o que eu disse. Muito mais fácil. Mas uma criança em idade escolar resolveu esse mesmo problema de uma maneira completamente diferente. Com os grãos ou bolinhas, ele construiu uma representação simbólica do algarismo. Ou seja, a gente vê que é algo bem superficial, né? Não usa muito a inteligência. Não que esteja errado, até porque essa é a fase dela. Mas se a gente for pensar, é mais fácil colocar o número, a quantidade para poder lembrar do número. Mas uma criança em idade escolar resolveu esse mesmo problema de maneira completamente diferente, né? Repetindo. Com os grãos ou bolinhas, ela construiu uma representação simbólica dos algarismos. Quando o processo tornou-se mais difícil, por exemplo, quando as bolinhas não se mantinham juntas, mas deslizavam sobre a superfície lisa do vidro fornecido. A criança revelou-se mais propensa a desistir completamente do que a regredir as velhas formas já descartadas, que usara como forma quantitativa de anotação. O desenvolvimento das habilidades culturais de contagem e escrita envolve uma série de estágios nas quais uma técnica é continuamente descartada em favor de outra. Cada estágio subsequente suplanta o anterior, só após ter passado pelos estágios em que inventa seus próprios expedientes e aprendido os sistemas culturais que evoluíram ao longo dos séculos. A criança chega ao estágio de desenvolvimento característico do homem avançado civilizado. No entanto, uma criança não se desenvolve em todos os aspectos no mesmo ritmo. Ela pode aprender e inventar formas culturais de enfrentar problemas em uma área, mas permanecer em níveis anteriores e mais primitivos quando se trata de outras áreas da atividade. Seu desenvolvimento cultural é frequentemente desigual, e os experimentos indicam que traços do pensamento primitivo surgem muitas vezes em crianças bastante desenvolvidas. Para aqueles envolvidos nas tarefas práticas da criação e educação de crianças, a descoberta desses resíduos peculiares dos primeiros estágios do desenvolvimento cultural constitui tarefa de importância
fundamental. Quando uma criança entra na escola, ela não é uma cábula rasa que possa ser moldada pelo professor, segundo a forma que ele preferir. Essa placa já contém as marcas daquelas técnicas que a criança usou ao aprender a lidar com os complexos problemas de seu ambiente. Quando uma criança entra na escola, já está equipada, já possui suas próprias habilidades culturais. Mas este equipamento é primitivo e arcaico. Ele não foi forjado pela influência sistemática do ambiente pedagógico, mas pelas próprias tentativas primitivas feitas pela criança para lidar por si mesma com tarefas culturais. Psicologicamente, a criança não é um adulto em miniatura, como pensavam, né, o povo principalmente da escola literária, o arcaico. Arcaico não, o barroco. Né? Eles achavam que as crianças eram mini-adultos e por isso forçavam elas a trabalhos que só os adultos podiam fazer, eram privadas da educação. E uma coisa muito interessante é que se vocês verem as figuras do barroco, as pinturas do barroco, vocês vão ver os bebês, as crianças como mini-adultos. Eles foram representados como mini-adultos. Então isso não é o correto. Então vamos lá. Então ele não é um adulto em miniatura. Ela modela a sua própria cultura primitiva, embora não possua a arte de escrita. Ainda assim escreve. E ainda que não possa contar, ela conta. Os estudos empíricos dessas formas primitivas de aculturação não apenas nos ajudarão a obter uma compreensão melhor da criança, mas também nos ajudarão a traçar a gênese das formas mais importantes de habilidade culturalmente adquiridas, que são instrumentos importantes da vida do ser humano adulto e civilizado. Bom, pessoal, muito interessante, chato, né? Aprender isso aqui, mas tem que aprender. Então é o seguinte, a gente fechou esse capítulo, né? Foi bem curtinho em relação ao outro. O outro foi muito cansativo, né? A gente encerrou esse capítulo, né? Psicologia experimental e a psique infantil. Rendeu 2 vídeos, né? Eu espero que vocês tenham absorvido, né? E como eu sempre dou dicas, vejam outros assuntos na internet sobre isso para poder acrescentar. Porque vocês ouvindo, vocês prestando atenção, quando vocês pegarem outro livro para ler, automaticamente vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar do que foi falado nesse vídeo e ficará mais fácil de entender. Porque esse áudio que eu faço é um áudio que eu falo e explico. O que temos agora para o nosso próximo áudio, para a nossa próxima videoaula? Nós vamos aprender mais sobre aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. Então a gente vai abordar aqui a idade escolar. Aprendizagem, desenvolvimento intelectual. Desenvolvimento intelectual, a gente vai abordar as funções psicológicas. A gente vai abordar a ZDP. Para quem não sabe o que é ZDP, eu já vou adiantar. É Zona de Desenvolvimento Proximal. E como isso nos ajuda? Bom, nós veremos isso nas nossas próximas videoaulas. Pessoal, o nosso tempo aqui está estourando. Falta o quê? Mais um minutinho em ponto para estourar nosso tempo. Eu agradeço muito, tá? E vejam lá a minha música, hein? Eu não vou postar outra videoaula sem antes postar a minha música, hein? O título da música é Desiste Não. Tá ok? Pessoal, um beijo pra vocês. A gente se vê até a próxima videoaula. Tchau, fui!